Bora, Fiel, informação importante agora. Acabou de sair, o Corinthians pode receber uma bolada. Lembra do Pedro, da base, que foi pro Zenit? Parece que ele tá se transferindo para o Al Ittihad da Arábia Saudita por um valor milionário. E pode cair uma bolada no colo do Coringão, hein? E muita informação também sobre a vitória ontem do Corinthians em cima do Atlético Paranaense. O debate aí com o pessoal da Opinião Placar e também informação da ESPN. Deixe seu likezão, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Estamos de volta com mais, então, de Copa do Brasil. O Corinthians foi até a Arena do Atlético Paranaense e conseguiu um resultado também bastante importante. O Corinthians, eu vou repetir, no universo Copa do Brasil é o melhor time do mundo, Breider. 5 jogos, 5 vitórias, nenhum gol sofrido. No universo Copa do Brasil. No universo Copa do Brasil. É o melhor do mundo. É o melhor do mundo, tá isso. Não vamos lembrar de universo Sul-Americana, Libertadores, que a coisa muda. Não, nem brasileiro, nem nada. É Copa do Brasil. Foi muito bem, né? Principalmente no primeiro tempo, começa com uma boa postura, oscila, cai, mas depois a entrada do Vitinho, ele acha esse passo pro Mateuzinho encontrar Guinegão, de novo. Negandowski, já estão chamando de Negandowski. Terceiro gol consecutivo em 3 jogos, muito bem, demonstrando muito oportunismo o garoto da base. A parte negativa é a lesão do Mateuzinho, né? Ele se machuca logo depois do lance do gol, teve esse gol aí que foi anulado, que o Viveiros coloca a mão na bola ali, né? Depois do desarme do Gustavo Henrique, e pontos pro Dorival. A gente tava falando de treinador, tava falando de Cuca, né? Tava falando aí do David Ancelotti. Ontem o Dorival, ele iguala a formação com 3 zagueiros, solta Mateuzinho e Matheus Bidu e consegue a vitória em cima do Atlético Paranaense após essa mudança. Ele já tinha aproveitado os alas, né, no jogo contra o Vasco, mas isso a gente analisa na sequência. Antes, os personagens do jogo, da vitória, mais uma do Corinthians. É muito gratificante para mim. Eu que luto bastante, treino também, ficar dentro da área. É uma coisa que o professor cobra muito para meu também, os atletas também. Até o Mateuzinho antes do jogo chegou em mim e falou: fica dentro da área, que eu vou dar a bola e você vai fazer o gol. Dito e feito, graças a Deus eu fui feliz. Então, eu fico muito feliz com essa valorização, eu acompanho até pelas notícias também, mas acredito que meus empresários e o Fabinho estão cuidando disso. Meu pensamento agora é só jogar a bola e ajudar o Corinthians do jeito que eu venho ajudando. Mostramos mais uma vez no enfrentamento que fizemos contra o São Paulo e fizemos hoje contra o Corinthians, em termos técnicos, táticos e de espírito, que esse é o espírito, essa é a forma. Nós mostramos muitas coisas boas nesses 2 jogos, nos 2 jogos contra o São Paulo e nesse jogo hoje contra o Corinthians. Infelizmente o resultado não foi o melhor para nós. O futebol não tem justiça, mas o placar, se tivesse justiça, o placar não seria 1-0 para o Corinthians. Te cuida, Yuri Alberto. Os números do Guinegão nos últimos 3 jogos: 3 gols, 7 finalizações, 3 no alvo, 4 grandes chances criadas, 10 ações na área rival. E olha, a minutagem para marcar também é um dado ótimo. Eu vi o pessoal do meu timão brincando de Negandowski, mas também de Guimbapé. Até mais parecido, exatamente, né? Não sei qual que a Lili prefere, mas assim, é o Corinthians que comemora, claro, essa vantagem, não é, Lili? E claro, já pensa domingo, porque tem mais um derby pela frente. Com certeza, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Guimbapé acho mais legal, né? Então vamos ver qual que ele vai gostar de aderir. De fato, o Guinegão vem ganhando sequência com o Dorival Júnior. Dorival que vem sofrendo aí com atletas, né, que estão desfalcando, estão no departamento médico, o Yuri Alberto. Então ele precisou mexer ali no elenco, os atletas que ele tem à disposição, pedir meninos da base também e deu essa sequência pro Guinegão, ele que já ficou em vários outros jogos, mas no banco de reservas, até então não tinha tido chance, né, de ter uma sequência como titular, vem ganhando confiança aí sob o comando do técnico Dorival e vem dando resultado, 3 jogos e 3 gols consecutivos. Aliás, ele tá empolgado para chegar em casa, né, porque ele falou ontem que cada vez que ele faz um gol, a mãe dele prepara um prato especial, então carne, fritas, arroz, feijão, e com certeza ele vai ganhar mais um. E aí o Dorival, ele tá contando aí com o retorno de alguns atletas, já pensando no derby no final de semana contra o Palmeiras, a começar com o Memphis. O Memphis retornou, entrou ontem na partida, no segundo tempo, até perguntei para o Dorival ali na coletiva, na relação do Memphis, do Garro e do Yuri Alberto, se ele terá à disposição esses atletas e a minutagem.
Ele falou que o Memphis, como está retornando agora, a previsão é de que ele possa jogar mais no domingo. A mesma coisa do Garro. O Garro acabou sendo substituído na noite de ontem justamente para poupar um pouco. Ele ainda sente incômodo no joelho. E quanto ao Yuri Alberto, está conversando com o departamento médico, mas existe a possibilidade, sim, dele retornar para o clássico contra o Palmeiras. Dito isso, Corinthians ainda comemorando essa vitória nos primeiros 90 minutos. A gente sabe que tem o jogo da volta, tem a decisão lá na Neoquímica Arena, mas agora é comemorar esse resultado. A gente está aqui nesse hotel porque é o hotel em que o Corinthians está hospedado. Dormiu aqui, o Corinthians vai embora só durante a tarde. O Dorival preferiu que os atletas dormissem aqui em Curitiba, justamente para terem uma noite de sono completa, né? Já que não terão muito tempo de treino até o confronto contra o Palmeiras. Então, estaremos por aqui, tem muito torcedor esperando para ver se algum jogador desce. Ao longo do Sport Center eu volto com mais informação e quem sabe algum jogador aparece aqui para atender os torcedores, eu mostro também para o Fã de Esportes. Tá bom, Lili, você já volta, então não vai ser hoje que o Gui vai comer um belo almoço, então, na casa dele, né? Não vai ser. Você viu ele falando que ligou pra casa e falando, poxa, as pessoas já sabem meu nome. Surpresa, garoto, né? Imagina, então, se fizer um estrago no derby. Imagina, né? Tem muito disso. Hoje tem mais. Se liga só nessa informação antes da gente ir pro debate placar, analisar a vitória do Corinthians. Mano, o atacante Pedro, formado nas categorias de base do Timão, está prestes a deixar o Zenit rumo ao Al Ittihad da Arábia Saudita, hein? Parece que o Zenit lá gostou da proposta de 35 milhões de euros pelo atacante formado no Coringão. E o Corinthians tem uma porcentagem de 30% ainda. Então, um valor que pode chegar a 66 milhões de reais. Olha a bolada que pode cair no colo do Corinthians agora, hein? Ninguém esperava por essa. Tomara que se concretize essa negociação para cair essa grana alta no Coringão. Pelo menos uma coisa boa aí em relação à parte financeira, hein? Então agora bora pro pessoal do debate placar aí. Sempre foi assim. Vamos pro Atlético Paranaense e Corinthians. O Atlético Paranaense também está chorando lá, o gol, o lance da mão na bola. Vamos ver os melhores momentos de Atlético Paranaense. Já comemorando Atlético a falta. Paranaense 0-1 pro Corinthians. Quesada, assistiu o jogo? Pô, assisti o jogo. Sofri no jogo, né? Eu sou o cara que mais vê o jogo do Corinthians. Eu vi mais jogos do Corinthians do que o Dorival, o técnico. O Corinthians começou bem. Nos últimos 15, 20 minutos aí o Atlético Paranaense mudou uma forma de jogar, deu uma pressão em cima do Timão. O Timão criou 3 boas chances no primeiro tempo, né? 2 com o Garro e 1 com o Maicon. Teve muita posse de bola, mas muita posse ali defensiva, tal, não chegou a ser tão vertical como tinha sido no último jogo antes desse, não é? E aí no segundo tempo, aí são dos lances aí do Garro, né? No segundo tempo, o técnico fez algumas alterações, montou uma linha de 3 zagueiros tirando o Charles, e aí liberando o Bidu e o Mateuzinho, e aí o Guinegão faz o gol, né? O gol da vitória do Corinthians. A gente ia ter aquele lance polêmico lá da bola na mão do Viveiros, e o Hugo Souza fazendo 2 grandes defesas. No primeiro tempo, a cobrança de falta do Zapelli e no finalzinho salvando uma cabeçada do Patrick. Mas o Corinthians mereceu a vitória. Aí foi uma jogada incrível, né? Porque o Vitinho faz o cruzamento da esquerda para a direita, bola nas costas lá do lateral. O Mateuzinho vê o Guinegão. Isso é treino. E isso o Guinegão enxerga que o Mateuzinho ia chegar, se desmarca. E aí matando o Santos, porque o Santos fica numa situação difícil, né? Porque se ele não guarda a primeira trave, de repente o Mateuzinho poderia ter chutado ali. Tem muita gente criticando o Santos. Não, o goleiro tem que fechar ali o canto. Alguém tinha que estar marcando ou o Mateuzinho, ou o Vitinho, ou o Guinegão, né? E aí uma falha coletiva defensiva incrível. Mas acho que o desenho da partida começa lá pelo que você falou com relação o Corinthians começa bem, ao primeiro tempo. Então, não te surpreendeu isso? Porque o Atlético não foi pra cima. Mas o Atlético também não tem feito isso com quase ninguém, né? Essa é a grande crítica do torcedor, porque ali o Atlético sempre foi forte. Fez contra o São Paulo porque o São Paulo tava com 1 a menos. Fez depois disso, né? E mesmo assim, em alguns momentos ficou ali na... Mas o Corinthians fez ontem o que o São Paulo tinha que ter feito. Sim, pô. O fato é o seguinte, né? Sem o Garro... Sem o Memphis, o time ganha uma agilidade também do Guinegão para ajudar na marcação, né? Porque quando o adversário tá saindo pro jogo, o Guinegão, até pela idade, o moleque tem, né? Super novo, né? Um garoto. E ele consegue dar essa mordida que o Memphis não dá. Não tô defendendo que o Memphis não jogue. Mas muda, é mais correria. Então você consegue criar um ambiente no time em que os caras marcam mais, entendeu?
E aí entra Bidon, entra o Maicon que voltou bem. O Charles ontem não estava bem. Ó, todos que você falou aí são cria do terrão, hein? Tirando o Charles. Tudo do terrão, que é aquela nossa conversa. O Charles não esteve bem ontem, tanto que ele foi substituído. Mas o meio-campo ficou mais pegador, né? E o Garro mais próximo dos atacantes. Agora, essa bola ontem teve um pouco de dificuldade para chegar até o Garro também. Porque o time do Atlético fez a leitura. Vamos tentar segurar essa jogada para que a bola não vá até o Garro, entendeu? Os caras começam a fazer a leitura também do novo time do Corinthians, né? Vamos ver contra o Palmeiras se entra Memphis e Guinegão e se o Garro inicia a partida. O Ranieri tá voltando. Eu acho que ele vai sacar o Charles. Ele vai escalar Ranieri, Bidon, Maicon, Garro, Memphis e Guinegão. Amanhã vamos falar muito disso aí. Sabe o que me chamou muito a atenção? Eu vi um levantamento do meu timão que diz que entre todos os clubes da Série A, o Corinthians foi o que mais venceu partidas de mata-mata em 2025. De 13 jogos, foram 11... Não lembro se são 11 vitórias ou 11 jogos sem perder. Em 2025? 2025. Entre todos os clubes da Série A. Na Libertadores, o Corinthians ganhou algum jogo? Ganhou mas é porque ganhou da Universidade Central. Ganhou ganhou do Barcelona aí também. Jogou Você tem o Paulista, 3 do Paulista, você tem 4. Copa do Brasil. Copa do Brasil já são 2, 6... E acho que tá inflado esse número, não dá. Eu vou pegar aqui. É que o Corinthians foi eliminado na Libertadores com vitória, né? Foi 2-0. Então, mas tá contando só o confronto? Se contar só o confronto, é uma Libertadores, 3 paulistas Corinthians e 3 Copas do Brasil. 2 Copas do Brasil. 10 vitórias. O Corinthians é o time da Série A com mais vitórias em jogos de mata-mata em 2023. Foram 13 jogos e 10 vitórias. O problema foram que as 3 não vitórias foram na Libertadores. Não, sim. Tirando a Libertadores, que aí a gente pode discutir. E Sul-Americana, né? Que realmente foi uma campanha muito ruim. Aquele Sul-Americana, o Corinthians não chegou no mata-mata. Foi fase de grupos, né? Mas o Corinthians, Campeonato Paulista, Mas pera lá, Copa do Brasil, o Palmeiras não tem 10 vitórias esse ano? Só na Libertadores o Palmeiras... Não, mas é fase de grupos, né? É levantamento do meu timão. Só mata-mata. É só mata-mata. E é interessante como esse time, apesar de todas as deficiências, se reinventa nesses jogos de mata-mata, né? Não consegue jogar assim em campeonato de por pontos exemplo, corridos. na Copa do Brasil não tomou nenhum gol em 5 jogos. Não tomou gol nos 2 jogos contra o Novo Horizontino, não tomou gol nos 2 jogos contra o Palmeiras e não tomou gol ontem. Isso é um negócio curioso, né? Na Copa do Brasil é uma outra... E outra que era pegada. Eu lembro no começo da temporada como a gente falava mal da defesa e do sistema defensivo do Corinthians. A gente fala até hoje, né? Dos jogadores. Mas ontem tava com 4 zagueiros que o Félix entrou. Tava Félix, Kaká, Ramalho e o Gustavo Henrique. E o Atlético fez o que quis nessa jogada. E a sorte do Corinthians é que a bola bateu na mão do Viveiros. Senão teria sido empate. Mas eu acho que uma das virtudes do trabalho do Dorival foi ter consertado esse sistema defensivo com as peças que ele tem. Porque se a gente pegar os números, eu não tenho agora de cabeça, mas o Corinthians toma menos gol com o Dorival do que tomava antes. Então, assim, pode não ser, nossa, o sonho de qualquer torcedor. O Corinthians tem realmente deficiências defensivas e as peças de reposição não são boas, mas um dos méritos do Dorival foi ter arrumado esse sistema defensivo. É que, por exemplo, isso é num jogo contra o Vasco, é bom você lembrar isso. Ninguém vai falar nada porque o time venceu. Mas, o segundo gol do Vasco é brincadeira, né? A falha do Félix Torres. Aí não dá pra elogiar. Se eu sou técnico, falo, gente, não dá pra... Eu entendo que tem que escalar o Félix Torres, senão ele perde o valor de mercado. E o Kaká também. Aí você vai ficar gastando um dinheirão com esses caras para os caras ficarem no banco. Mas o saudoso Mário Sérgio falava, jogador ruim você não escala, mas aí você deixa no banco. E aí uma hora você vai precisar. Esse é o problema. problema. Ontem o Félix Torres entrou mais uma vez e dormindo. Teve uma hora dentro da área, ele foi tocar uma bola. Em vez de tocar a bola para a lateral, ele tocou a bola para dentro da área e estava o Ramalho. Aí o Ramalho dá um chutão. Aí o Ramalho faz um sinal para ele. O Ramalho é gente boa, né? Podia ter aberto os braços. Ele faz um sinal pro Félix. Porra, não toca, toca pro outro lado. Ele não tem noção do espaço, da dinâmica do jogo. É um jogador sem noção. Então, mas por isso que ele aí vai jogar contra o Palmeiras. Sabe o que vai acontecer? O Palmeiras vai se criar em cima do Félix Torres do Clássico. Mas por isso que eu falo que o Dorival Júnior tem méritos em conseguir arrumar essa defesa, mesmo com todas as deficiências. Porque não é culpa do Dorival Júnior que o Félix Torres tá aí, que essa é a opção que ele tem, entendeu? Você falou de números, né? Realmente,
nesta temporada, com o Ramon Dias, foram 26 jogos e 28 gols sofridos. E com o Dorival foram 23 jogos e 19 gols sofridos. Então, diminuiu a média, né? A média de mais de um gol por jogo. Mas é um número que precisa ainda ser ajustado. Mas não dá pra brigar com os números, mas eles precisam ser ajustados. Sim, mas é porque Não é o que eu falei. tão menos. Eu quero ver na hora que pegar É o Palmeiras. Que ainda não tá no nível, mas eu quero ver na hora que pegar um Flamengo. Não, mas em mata-mata o Corinthians não tomou gol do Palmeiras. É Copa do Brasil, o Corinthians não tomou gol ainda na Sul-Americana. É que a gente precisa recortar os dois. A Copa do Brasil é um negócio e a... Não, mas por isso que eu tô dizendo, no mata-mata é impressionante como esse time consegue funcionar. E nos pontos corridos, não. É verdade. Ô Gui, o Dorival vai conseguindo dar uma cara agora dele pro Corinthians, você acha? Você que acompanhou muito bem o trabalho dele no São Paulo? O Dorival, ele tem uma característica que pra mim é uma das mais especiais em qualquer treinador, que é saber adaptar seu estilo de jogo ao elenco, não adaptar o elenco ao seu estilo de jogo. Trazendo para um linguajar mais fácil, ele trabalha com o melhor que o jogador pode entregar. Ele não quer adaptar o jogador à ideia dele. O Dorival não é um cara inflexível. Ele é um técnico que ele sabe fazer sua ideia funcionar com base nos atletas. Então isso coloca os jogadores num protagonismo que eu acho interessante e dá uma cara, que a cara dele é um time equilibrado, é um time que não sofre muitos gols. No São Paulo era um time que não sofria muitos gols. No Corinthians ele tá tentando ainda chegar nesse ponto de 100% de aplicação do seu estilo de jogo. Então, acho que sim. E ele melhora os jogadores. No São Paulo, ele fez o Caio Paulista fazer uns jogos excelentes, cara. O Caio Paulista foi muito mal no Palmeiras e tá péssimo no Atlético Mineiro. E o Bidu, pra mim, é mais jogador que o Caio Paulista, viu? E tá sendo um dos principais jogadores do Corinthians com o Dorival. Inclusive, pela carência que a gente tem de laterais esquerdos, eu não descartaria de maneira alguma Cuidado ele como com o que você vai falar. como uma quinta ou sexta opção assim do Ancelotti pra testar. Sexta opção, ela começou. Não? Ele já, no meio da frase, ele já conseguiu arrumar e botou pra Quinta ou sexta. oitava, décima opção. Dá licença. Não? Você tá com febre? O cara ataca bem. Ô, Quesada, tirando o exagero do Gui aí, os laterais melhoraram com o Dorival, né? Eu sou um brincalhão, Ambos, né? eu gosto de brincar. Melhoraram. Inacreditável. Eu acho... Cara, eu defendi que eles nem tivessem passado em frente ao Parque São Jorge. Mas estão jogando bem. Estão jogando bem, é fato. Não sei o que aconteceu, sabe? Não sei. Acho que o Dorival entrou na cabeça dos caras, porque... E o Dorival faz isso, né? O Dorival faz isso. Por onde ele passa, ele entra na cabeça dos caras. Ele não conseguiu fazer isso na seleção, mas o ambiente lá também não... Tu tá ali também, hein? Não tava ajudando. Ali nem Jesus... O Dorival precisa do dia a dia, né, também. Então, mas todo técnico precisa. Por isso que esses grandes treinadores, o Guardiola, o Mourinho, o Klopp, esses caras não querem saber de seleção. Sim. E o Ancelotti não quis até então. Porque não tem o dia a dia. Aí pega um jogador daqui, outro de lá, outro tem um treino aqui, outro tem... Entendeu? É isso daí. Agora, ele melhorou. E outra, passa pelo meio-campo. E passa pela saída inacreditável do Carrídio. O Carrídio com a bola no pé é um monstro. Mas ele não tem pegada. Não adianta, cara. Futebol não adianta. Futebol hoje, se o craque não tiver bem preparado fisicamente, ele não vira craque. Que a gente fala do Messi e do Cristiano, mas são dois robôs. Um é um robozinho, outro um robozão. Os caras sempre em alto nível. Aí a gente puxa pro Neymar. Neymar é um craque. Se não tá bem preparado fisicamente, vai ficar comum como qualquer outro. Aí ele começa a mudar o time. Ele começa a colocar um meio-campo mais pegado. Quando ele coloca o meio-campo mais pegado, o que acontece? Os caras têm cobertura nas alas. Aí você pode soltar os dois laterais. Ontem ele colocou o Kaká. É que eu não gosto do Kaká, mas a ideia foi inteligentíssima. Tira o Charles, bota 3 zagueiros e libera os 2 laterais. Foi bem mesmo. Né? Foi bem. Porque às vezes a gente pensa assim, 3 zagueiros, o time é defensivo. Não é. A seleção de 2002 prova que não é. Mas aí você também tem laterais como o Cafu e o Roberto Carlos, né? Então você consegue fazer ali as alas com muita qualidade. Eles melhoraram, não há dúvida. Agora o Mateuzinho pode ficar fora do jogo contra o Palmeiras. Aí o que vai acontecer? Quem que vai ser o substituto dele? Fala pra mim. Félix Torres. E esse é triste, hein? Entendeu? Esse lance que o Atlético reclama do gol. Do pênalti? Do pênalti. Não, a bola que... Do gol que o Atlético fez e foi anulado. Não, pra mim foi bem anulado. Reclamar do quê?
Foi bem anulado. Não, só preciso que... Não. O que você Pra mim acha? não tem discussão. O cara faz uma barreira. Não, Eu quero saber o que você acha, que eu quero concordar com você. Não, porque, obviamente foi uma assistência com a mão, mas tem gente que tá reclamando do lance. Não. Nada a reclamar? Mas tá reclamando com base ou tá reclamando porque é o Corinthians? Teve um jogo do Corinthians, não teve bola na mão recentemente aí? Foi contra o Bahia, não foi? Foi. Contra o Bahia, contra o Bahia. Contra o Bahia, o Corinthians teve um lance parecido, não é no chão, né? Mas essa bola, Aí, ó. o cara não pode entrar ali entre Então, o Félix e o Gustavo Pode, Henrique, né? a bola só sobra pro... Esqueci o nome dele, meu Deus. Viveiros? Não é o Viveiros. É Dudu e o Benavides que fez o gol. Então, Aí o Dudu. A Aí bola o só Benavides. sobra pro Dudu porque rola uma assistência com o braço, né? Senão não sobraria pra Esse ele. Dudu aí, inclusive, ele joga direitinho, né? Joga direitinho. Então ali dele, ó. não tem o que reclamar. Qual é o outro lance de reclamação? Vamos ver, a gente tem uma opinião aí diferente. Vamos lá. Quanto ao Corinthians, o pessoal sempre aparece, vai. Põe o áudio pra O gol do gente. Atlético Paranaense foi anulado por essa mão aqui. cara tá de Wilton verde, Pereira Sampaio apitou o jogo de ida entre Atlético Paranaense versus Corinthians na Arena da Baixada e o VAR era o Rodrigo D'Alonso. Quando o Atlético fez o seu gol de empate, o protocolo Sintra Bassols de recomendar revisão para o árbitro em lances que não deveria ter revisão foi acionado. Perceba que o atacante do Atlético força a queda ali dentro da sua área, mas reparem que ele coloca a mão no solo e depois a bola bate na sua mão. Todos nós conseguimos ver que a bola toca na mão de maneira acidental. Isso aqui, por exemplo, se fosse para marcar um pênalti, nunca que teria revisão. Mas o protocolo Sintra Bassols é imprevisível e ele vai até mesmo contra a regra se for preciso. Na regra, mão acidental só é punível, só deve ser marcado falta se for do jogador que fez o gol. Ali a gente vê que foi do jogador que deu assistência. Até tem mais um jogador que toca na bola depois. Quando o Viveiros coloca a sua mão no chão, quando ele está caindo ali, ele mostra que ele não tem intenção de colocar a mão na bola. E não tem outro lugar para ele pôr a mão, senão no solo, quando ele está caindo dessa forma. Todas as características aqui desse lance são de mão acidental. Menos para o protocolo Sintra Bassols, que veio para piorar. Pode tirar que o poucas VAR, vezes eu que ouvi já alguém falar era uma besteira tão grande. Olha a força que a bola volta pro jogador do Atlético Paranaense. Eu acho que não é a questão da intencionalidade mas mostra a força. questão é que o toque na bola Olha, acaba não, mas presta fazendo- atenção na força que a bola vai pra trás. não, pra mim não tem discussão. Se o cara não. só cai e a bola ia bater no braço dele, ia passar por cima. Olha a força que a bola volta pra trás. Olha isso. O toque determina a trajetória da bola, Não né? pode tirar o nosso amigo E é aí do- decisivo pra que o lance de gol aconteça. Então, Não, pra pelo mim amor não de faz Deus, é sentido, besteira. não. Olha isso. Olha isso. É isso faz aqui que o sentido. cara faz. Exato. É falta. É infração. Se a bola for para outro atacante. É. Tudo bem que essa regra é de 2021, a regra mudou em 2024, mas continua. Se a mão na bola for antes de uma chance clara criada de gol, é Claro, falta. Cada um tem o direito de falar o que quiser. Obrigado, Mick Jagger. Mas eu acho que Não, pra mim não tem discussão. Não tem nem só a cara do Quesada já. Então é isso aí, Fiel, finalizando com o pessoal do debate placar. Mano, na moral, mano, o cara falou que não foi falta naquele lance ali. Dá pra ver claramente que o cara faz tipo uma alavanca, um passe ali, cara. Olha a força que a bola vai pro pé do jogador do Atlético Paranaense, mano. Esse é muito cara de pau e burro, né, pra tentar falar com um lance desse aí. Não era pra ter marcado falta, né? Então, os caras são muito mau caráter quando se trata de Corinthians. Eles nem acabaram mostrando aí também o lance que o Hugo Souza foi agredido, né, cara? Vergonhoso, cara, na moral. E teve uma jornalista que teve a cara de pau falar que o torcedor era do Corinthians, ele foi abraçar o Hugo Souza, cara. Na moral, cara, isso é muito ridículo, cara. Tá na cara ali que ele foi agredir o cara. Imagina se esse cara entra com um canivete ali, com uma faca ali escondida, alguma coisa, mano. Olha isso. Agora eu quero ver a punição que esse Atlético vai sofrer aí. Eu lembro que o Santos tomou uns 3 jogos sem público, alguma coisa assim. Mano, tem que ser uns 10 jogos sem público, mano. Na moral, cara, isso aí pode. Se o cara dá um chute no joelho do Hugo Souza ali e machuca o joelho do cara, o cara é convocado pra seleção, o que faz? Então, e com relação à vitória, 1-0, tá show de bola a vitória. Eu vi torcedores falando que, mas não jogou bem, não sei o que lá, cara. Copa não tem essa, mano. Copa é vencer.
Mata-mata é vencer, cara. 1x0, 6x0, jogando mal, gol de canela, tem que vencer e avançar. Não é jogar bonito, não, mano. E o histórico do Corinthians não é jogar bonito, não. Então, a vitória excelente, mano. Já traz um resultado ótimo pra Neoquímica Arena. Claro, se esses caras não fizeram cagada no segundo jogo, a semifinal aí, a gente tá quase que com os 2 pés nela, né? Então, provavelmente vai ser o Cruzeiro. Difícil, mas vamos lá. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu diga na informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.